Você já deve ter ouvido que os Estados Unidos dão ajuda externa a Israel. Em 2020, Israel recebeu 3,8 bilhões de dólares mais que quase todos os outros países. Por que os Estados Unidos ainda financiam Israel e o que ganham com isso? Pesquisas mostram que americanos há anos superestimam quanto do orçamento vai para a ajuda externa. Muitos acreditam ser cerca de 25%. Na verdade, é menos de 1% ou cerca de 40 bilhões de dólares por ano, mais ou menos. Essa ajuda se divide em três categorias principais: humanitária, econômica e militar. Israel recebe quase só ajuda militar, mas com condições. Não é doação em dinheiro, e sim subsídios de financiamento militar estrangeiro. Simplificando, os Estados Unidos são muito bons em fabricar equipamentos militares e querem que outros países comprem deles. Então, eles dão dinheiro para esses países fazerem exatamente isso, como se fosse um vale-presente. Israel adquiriu 50 caças F-35 dos Estados Unidos em grande parte com subsídios de financiamento militar estrangeiro. Esse dinheiro retorna à economia dos Estados Unidos, gerando empregos na indústria, engenharia e outros setores. A ajuda externa é só uma parte da relação militar próxima e complexa entre Estados Unidos e Israel, baseada em interesses geopolíticos, segurança e valores compartilhados. Israel cuida de um estoque de armas e munições americanas, que eles também podem usar em caso de emergência. E Israel ajuda os Estados Unidos com cibersegurança, atividades antiterroristas e muito mais. Por isso, analistas como o professor Eitan Gilboa consideram injusta a comparação de Israel com outros países que recebem bilhões em ajuda americana. Entre 2015 e 2020, Afeganistão, Iraque, Jordânia e Egito geralmente recebiam entre 1 e 9 bilhões de dólares por ano em ajuda dos Estados Unidos cada um. Apesar de receberem ajuda militar, esses países também recebem centenas de milhões para desenvolvimento econômico e assistência humanitária, algo que Israel não recebe. Vale destacar que a Cisjordânia e Gaza receberam 235 milhões de dólares em 2021, que são inteiramente destinados à ajuda humanitária e econômica. 2/3 desse dinheiro vão para a UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, e o restante vai diretamente para a Autoridade Palestina. Devido à forma como Israel recebe o dinheiro, alguns especialistas comparam a ajuda ao país aos gastos militares dos Estados Unidos. Considere dois países com mais bases militares dos Estados Unidos no exterior: Coreia do Sul e Japão. Entre 2016 e 2019, custou aos contribuintes americanos mais de 3 bilhões de dólares por ano para manter tropas em solo sul-coreano. No Japão, o custo passou de 5 bilhões de dólares. O investimento dos Estados Unidos nesses países é parecido com o feito em Israel. É uma forma de monitorar países vizinhos potencialmente voláteis, seja a Coreia do Norte e a China no leste asiático, ou a Síria e o Irã no Oriente Médio. Mas nem sempre foi assim. Em 1973, os Estados Unidos destinaram 492 milhões de dólares em ajuda externa para Israel. No ano seguinte, esse número quase quintuplicou para 2,6 bilhões. Nesse período, ocorreu a Guerra do Yom Kippur. Em outubro de 1973, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel, apoiados por bilhões de dólares em armas e munições vindas da União Soviética. Em resposta, os Estados Unidos rapidamente lançaram a Operação Nickel Grass. Transportaram mais de 22 mil toneladas de armas e munições para Israel, ajudando o Estado judeu, então Azarão, a vencer a guerra e evitar sua destruição. Governos da Casa Branca passaram a investir no Oriente Médio para conter a influência soviética. Mas Israel se destacou. Presidentes dos Estados Unidos entenderam a importância de manter a vantagem militar qualitativa de Israel, garantindo armas superiores às de seus vizinhos hostis. Os dois países formalizaram a relação com o Acordo de Cooperação Estratégica, assinado pelo governo Reagan em 1981, visando conter ameaças soviéticas no Oriente Médio. Alexander Haig, secretário de Estado de Reagan, resumiu a relação do ponto de vista americano. Israel é o maior, mais testado em combate e econômico porta-aviões dos Estados Unidos, que não pode ser afundado, não transporta soldados americanos e está numa região crucial para a segurança nacional dos Estados Unidos. Nos anos 1990, após o fim da União Soviética e a invasão do Kuwait pelo Iraque, os Estados Unidos se tornaram força militar ativa no Oriente Médio e buscaram um novo aliado local forte. O 11 de setembro aproximou ainda mais Israel e Estados Unidos, mostrando como décadas de valores e objetivos comuns consolidaram a parceria entre eles. Mas há um fato importante: nenhuma dessas políticas externas seria viável sem o apoio do público americano a Israel. De modo geral, os americanos têm sido muito favoráveis a Israel nas últimas décadas. Tanto políticos republicanos quanto democratas tendem a concordar que fornecer ajuda externa a Israel é uma decisão inteligente. Isso não quer dizer que haja um consenso unânime. Alguns membros da esquerda progressista argumentaram recentemente que a ajuda a Israel deveria, pelo menos, ser condicionada.
Em abril de 2021, a deputada democrata Beth McCollum propôs um projeto de lei para cortar ajuda a Israel se os recursos fossem usados para deter crianças, confiscar propriedades palestinas ou anexar terras na Cisjordânia. É difícil provar que qualquer parte desse dinheiro seja usada para isso. Novamente, são principalmente subsídios que devem ser gastos de volta nos Estados Unidos. De qualquer forma, é improvável que o projeto de lei seja aprovado. Enquanto isso, a maioria dos israelenses aprova a ajuda dos Estados Unidos, embora críticos digam que isso torna Israel dependente demais dos Estados Unidos. Negócios em Israel fecham devido à dependência dos Estados Unidos. Eles também apontam que os Estados Unidos têm um claro interesse em vender equipamentos militares para o maior número possível de países. Esse é um ponto justo. Como um acordo paralelo aos Acordos de Abraão de 2020, os Estados Unidos venderam 23 bilhões de dólares em armas, incluindo os avançados F-35 para os Emirados Árabes Unidos. Se observar a história, verá que a ajuda dos Estados Unidos costuma estar ligada a acordos de paz no Oriente Médio, como entre Israel e Egito. Apesar de possíveis acordos paralelos, os Estados Unidos provavelmente seguirão garantindo a vantagem de Israel na região. A relação entre ambos é benéfica e popular entre eleitores. Como superpotência global, os Estados Unidos devem manter a estabilidade, formar parcerias estratégicas e conter atores agressivos. No Oriente Médio, isso significa manter Israel como peça-chave da política externa dos Estados Unidos,